Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender como calcular o fluxo de um campo vetorial através de uma superfície numa direção normal. Então, se você quer ver a motivação, porque é que a integral de superfície que a gente vai calcular nos fornece o fluxo e ver isso aqui na prática, resolvendo um exercício, é só ficar comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, olha só, primeira coisa é, o que é um fluxo de um campo, né? Então, a situação que a gente tem aqui é o seguinte, ó, eu tenho essa superfície aqui, né, que eu vou chamar ela de superfície S, tá? E aí, selecionei um ponto aqui e selecionei uma área dessa minha superfície. Como era uma área infinitesimal, a gente chama de ds, tá? Um pedaço pequeno aqui da nossa área superficial. E aqui no centro de um cilindro que eu formei, né, eu considero a direção normal, tá? E aqui eu estou pegando um campo vetorial, em que esse campo vetorial ele é dado dessa maneira, onde ρ é a densidade de massa e esse V aqui representa a velocidade, tá certo? Então você calcula o fluxo desse campo, né, através dessa superfície aqui, né, desse pedaço aqui, ao longo dessa direção normal, é a gente medir, né, o volume que tem aqui esse cilindro aqui, tá certo? Então, como é que a gente faz para calcular o volume do cilindro? Bem, é a área da base, que é justamente o ds, vezes a altura. Bem, a altura, se a gente observar aqui, ela é a projeção desse vetor aqui, ó, na direção da normal, tá certo? Ó, é justamente eu projetei aqui na direção da normal, isso aqui me dá a altura desse cilindro que a gente formou. Professor, e como é que a gente descobre essa altura? Aí a gente lembra lá do cálculo vetorial. Lembra que o produto interno, quando eu tenho um vetor unitário, ó, que é o caso desse n aqui, tá? Esse normal aqui a gente está pegando ele unitário, certo? Esse normal aqui a gente está pegando ele unitário. Que é unitário mesmo, professor, é que a norma dele é 1. Tá? Então estou pegando ele de norma 1, vetor normal de norma 1. E aí a gente aprendeu lá no cálculo vetorial que quando eu pego o produto interno, isso aqui dá exatamente a projeção desse vetor na direção desse vetor unitário. Então, essa altura aqui, vou colocar de outra cor aqui, colocar de preto mesmo, essa alturazinha aqui, ó, ela é dada por F interno N. Tá bom? Então, se eu quero saber esse volume aqui, ele vai ser dado, né? Esse volume infinitesimal aqui, ele é dado pela altura F interno N ds. Tá bom? Então, isso aqui me dá o fluxo nesse pedacinho aqui que eu estou calculando. Pronto. Então, se eu quero agora calcular o fluxo através da superfície inteira, o que é que eu faço? Basta fazer a integral. Então, se eu quero saber agora o fluxo do campo F, tá, na superfície toda, basta a gente fazer aqui a integral de superfície. Posso colocar até com um símbolo só, tanto faz, tá? A integral de superfície de F interno N ds. Tá? Então, esse aqui é como a gente calcula o fluxo de um campo através de uma superfície numa direção normal, tá bom? E se a gente observar aqui, ó, o que tem do lado direito aqui, isso aqui é uma integral de superfície, em que a função que eu estou resolvendo aqui é essa daqui, f interno n, beleza? Então é dessa maneira que a gente calcula o fluxo. Agora aqui tem algumas observações. Antes da gente resolver um exercício para a gente ver na prática, de fato tem alguns pulos do gato aqui que a gente pode dar e evita da gente estar calculando a norma. Porque vamos lá. Lembra quem é o ds? O ds, professor, eu lembro. O ds, se a parametrização for chamada de sigma, o ds seria a norma de sigma u vetorial sigma v dA, né, que é o elemento de área. Aí eu falei para vocês o seguinte,
eu disse, olha, até na aula passada, né, eu falei para vocês o seguinte, quando a gente faz sigma U vetorial sigma V, o que a gente está encontrando é um vetor que é normal à superfície, mas ele não necessariamente tem norma 1, beleza? Pronto, agora vamos voltar aqui para a definição. Eu não falei que isso aqui era um normal unitário, então se isso aqui é um normal unitário, ó, eu vou considerar ele dessa maneira. Sigma U vetorial sigma V, isso aqui é uma direção normal, para ele ficar unitário, basta a gente dividir por sua norma. Pronto, esse vetor agora, ele passa a ser unitário. Aí olha só como é que vai ficar o cálculo do nosso fluxo. Ó, então agora, quando eu quiser calcular o fluxo de um campo, isso aqui vai ficar para a gente a integral dupla sobre D, onde D é o domínio da parametrização, né? Eu tenho aqui que sigma, ela está definida de D, que é um cara do R2, caindo aqui no R3, né? Então, isso aqui vai ficar F interno, a normal, vou escrever a normal aqui, ó, sigma U vetorial sigma V, dividido pela norma de sigma U vetorial sigma V, só que o ds também aparece a norma de sigma U vetorial sigma V, aqui vai depender, né, du dv ou dv du. Vou colocar dA, que a gente não está especificando a ordem de integração aqui, tá? Aí olha só o que é que acontece. Aparece esse mesmo termo, ó, no numerador e no denominador. Eu posso simplificar. Ou seja, para calcular o fluxo, na verdade, a gente vai ficar com essa integral aqui, ó, integral dupla sobre D de F interno sigma U vetorial sigma V dA. Tá certo? Então, o cálculo do fluxo ele vai se resumir a esse cálculo aqui que a gente está considerando. Um outro detalhe, né, que a gente pode observar aqui é o seguinte, é que quando eu pego uma normal à superfície, tá? Sempre eu posso considerar duas. Eu posso considerar essa, que está apontando para cima aqui, mas eu também poderia considerar uma normal apontando aqui para baixo, que seria menos n, sendo unitário, tá certo? Então, quando a gente vai calcular o fluxo, né, ou quando é pedido o fluxo, em geral, é dito para a gente qual a orientação da normal a gente deve considerar. Tá? Isso aí vai ser importante quando a gente for ver, né, o próximo teorema, que é o teorema da divergência, que é um teorema que vai nos ajudar bastante. Professor, e se não disser no exercício? Se não disser no exercício, você vai calcular a normal dessa maneira. Sigma U vetorial, sigma V. Beleza? Então, é dessa maneira que a gente calcula o fluxo. Mas, vamos ver isso aqui na prática. Vamos ver um exercício para a gente ver passo a passo como é que a gente resolve, né, um exercício pedindo o fluxo de um campo vetorial. Então, olha só. O exercício é o seguinte. A gente quer determinar o fluxo do campo F através da superfície lateral desse cilindro aqui, tá? É o cilindro aqui de base, né, de raio 2, altura de 0 a 2, tá bom? Então, vamos fazer aqui o cilindro, né? Um esboço aqui do cilindro. Então, o que a gente tem aqui, né? É uma base em que é um círculo, né, de raio 2, e aqui eu vou considerar a altura 2 aqui, tá? Então, esse aqui é o cilindro que a gente quer calcular. E aí, observe que é importante aqui, ó, ele identificar que é a superfície lateral do cilindro. Por quê, professor? Porque o cilindro ele também tem a superfície aqui, que seria a tampa de cima e seria a tampa de baixo. Então, se o exercício pedisse que a gente calculasse o fluxo desse campo através do cilindro, né, e ele desse esses dados aqui para a gente teria que calcular o fluxo através da lateral, da tampa de cima e da tampa de baixo. Tá? No próximo vídeo eu vou trazer para vocês um caso que a gente tem um cubo, né? Como é que a gente teria que fazer quando eu tenho várias faces, né? Que aqui seria o caso do cilindro também. Mas nesse caso, ó, eu estou pedindo apenas o fluxo através, né, da superfície lateral do cilindro. Então vamos lá. Primeiro, vamos relembrar aqui. Acabei de fazer, mas vamos relembrar.
Então, como é que a gente calcula o fluxo de um campo? Bem, o fluxo de um campo ele é a integral de superfície de F interno anormal ds. Essa é a integral do fluxo, tá? Só que aí a gente já viu, né, que a normal a gente calcula fazendo o produto vetorial, sigma U por sigma V, e dividindo pela norma. E como no ds também aparece a norma, então no fim das contas isso aqui vai ficar a integral de superfície de F interno sigma U vetorial sigma V, ou aqui na verdade já colocando, né, sobre o D aqui, sigma U vetorial sigma V, dA. Então, é assim que a gente calcula a integral de superfície, ou seja, a gente precisa parametrizar o cilindro, depois calcular sigma U, sigma V e fazer esse produto vetorial para encontrar essa direção normal. Então, como é que a gente parametriza o cilindro? A gente lembra, a gente já viu isso. Usa coordenadas cilíndricas, né? Então, eu vou colocar aqui ao lado a parametrização para a gente ganhar espaço. Então, vou colocar aqui ó, x, y e z. Aí lembra, lá o cilindro a gente parametrizava com R cosseno θ, R seno θ e Z igual a Z. Lembra? Coordenadas cilíndricas. No caso aqui, ó, como a gente quer descrever só a casca, esse R é fixado, igual ao raio aqui, né, do disco, que é 2. Então fica 2 cosseno. No lugar de usar o θ, eu vou usar U. Aí aqui 2 seno de U. E no lugar de colocar Z igual a Z, eu vou colocar Z igual a V. Tá? Como é o cilindro, né, a volta completa, o U ele vai variar de 0 até 2π. E o V ele vai variar, aí o V é o Z, né, de 0 a 2. Então, de 0 a 2. Pronto. Isso aqui é uma parametrização para esse cilindro. Pronto, aí o que é que eu preciso calcular agora? Eu preciso calcular sigma U, sigma V e depois fazer o produto vetorial. Então vamos calcular aqui. Quem seria sigma U? Ou seja, eu vou vir aqui derivar com relação a U. Derivando com relação a U vai dar menos 2 seno de U. Derivando aqui vai dar 2 cosseno de U. E derivando aqui com relação a U dá 0. Agora eu vou fazer sigma V. Derivando sigma com relação a V, coordenada x dá 0. A coordenada y também dá 0 e a coordenada z dá 1. Pronto. Agora a gente precisa fazer o produto vetorial. Então, sigma U vetorial sigma V. Vai ficar aí, vou colocar mais distante, porque tem um seno para escrever, JK. Aí aqui vai ficar menos 2 seno de U, aqui 2 cosseno de U e aqui 0. E aí no sigma V vai ficar 0, 0 e 1. Pronto. Resolver um determinante, né? Você resolve da forma que você achar melhor. Eu vou subir aqui os dois de baixo, então 0 e 1, e descer os dois aqui, o I e o K. Pronto. Agora é só fazer diagonal principal menos diagonal secundária. Então aqui diagonal principal, aqui dá 0, aqui vai dar 2 cosseno de U I, e aqui dá 0. Agora, voltando, lembra que a gente tem que trocar o sinal aqui, né? Então, voltando, a gente vai ficaria menos 2 seno de U, J. Trocando o sinal, fica 2 seno de U, J. Aí nessa daqui dá 0 e nessa daqui também dá 0. Então, o vetor que sobrou aqui, né, que a gente obteve, foi 2 cosseno de U I mais 2 seno de U J. Pronto. Esse é o vetor aqui que a gente encontrou, né? A direção normal que a gente encontrou. Bem, para a gente poder calcular aqui a integral, a gente precisa fazer o produto interno de F com sigma U vetorial sigma V. Eu não escrevi aqui, mas esse F aqui, né, eu vou ter que compor com a parametrização. Ou seja,
aqui no lugar de x eu vou colocar 2 cosseno de u, e no lugar do z eu vou colocar v, tá bom? Então vamos lá, agora a gente vai fazer esse cálculo aqui, a gente vai fazer ó, f, seria f composto com sigma de uv, interno, sigma u vetorial, sigma v. Então como é que ficaria esse produto interno aqui? Bem, o f, ó, a coordenada aí dele é x. X é 2 cosseno de u. Coordenada aí não tem. Se não tem, é zero. Então aqui é zero. Coordenada k fica menos z. Z é v. Então aqui vai ficar menos v. Pronto, isso aqui é o f. Interno, o que a gente acabou de encontrar. Coordenada aí é 2 cosseno de u. Coordenada j, 2 seno de u. Não aparece o k, é porque a coordenada k é 0. Beleza? Pronto, fazendo esse produto interno aqui, vai ficar 2 cosseno de u vezes 2 cosseno de u, dá 4 cosseno ao quadrado de u. 0 vezes 2 seno de u é 0, e menos v vezes 0 também dá 0. Então, o produto interno dá isso aqui. Então, na verdade, aqui, ó, o nosso fluxo ele vai ser igual à integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, desse valor aqui que a gente encontrou, que é 4 cosseno ao quadrado de u. Observe que eu estou integrando primeiro em v, né? Ó, dv du. Aí lembra que a gente sempre fazia isso lá, integral dupla, integral tripla, né? Ó, que é o seguinte, porque aqui agora é integral dupla. Ó. Essa primeira integral é em v, mas aqui é tudo constante com relação a v. Então, na prática, eu estou só com a integral do dv, né? Isso aqui sai da integral. E aí, como é a integral do dv, basta fazer a diferença dos limites de integração, né? Porque a integral do dv seria o v aplicado de 0 a 2. Então, ficaria 2 menos 0. Beleza? Então, vai sair um 2 aqui dessa integral do dv, e eu já vou multiplicar por esse 4 aqui. E aí vai ficar 2 vezes 4, que dá 8. Então, aqui vai ficar ó, 8, integral de 0 a 2π, do cosseno ao quadrado de u. Aí a gente lembra, como é que a gente calcula o cosseno ao quadrado de u? A gente usa a identidade trigonométrica, né? Que é 1/2 de 1 mais cosseno de 2u du. É assim que a gente calcula essa integral. Pronto, esse 1/2 eu também vou tirar aqui. Então, isso aqui vai ficar igual ó, a 4. Aí aqui vai ficar a integral de 1 du, dá o próprio u, ou seja, dá a diferença dos limites de integração. Mas eu vou fazer com calma. Então vai dar u, e a integral do cosseno de 2u dá o seno de 2u dividido por 2. Tá? Se você tem alguma dificuldade de fazer, usa uma substituiçãozinha aqui. Ó. No lugar de 2u, você chama isso aqui de 1p, né? E faz usando substituição. Mas quando a gente sempre está multiplicando ó, a variável ó, por uma constante, essa constante ela sai dividindo na integral. Eu já fiz alguns vídeos comentando sobre isso. Então aqui variando ó, de 0 a 2π. Pronto. Observe o seguinte, ó, quando eu substituir 2π aqui, isso aqui vai dar 4π. Seno de 4π também é 0. E quando eu substituir por 0, vai ficar seno de 0, que também é 0. Ou seja, quando eu substituir, esse pedaço aqui, ó, ele vai dar 0 nos dois limites de integração. Então, eu vou me resumir só ao u, que ele só sobra quando dá 2π. Então, isso aqui, na verdade, vai dar igual a 4 vezes 2π, que dá igual a 8π. Aí você diz, professor, eu estou calculando o fluxo, né? E aí é uma pergunta natural, que vocês sempre fazem. Qual é a medida que a gente vai utilizar aqui para o fluxo, né? É 8π o quê? Lembra que quando eu fui motivar aqui a definição de fluxo, eu escrevi o fluxo assim, ó, F igual a um ρ vezes um V, onde esse V aqui é o vetor velocidade. Então, quem vai dizer a medida é esse vetor velocidade. Por exemplo, se ele for dado em metros por segundo, né, essa velocidade aqui for dada em metros por segundo, o fluxo, ele vai ser, como o fluxo é um volume, lembra? O fluxo é um volume de que passa naquele, né,
que atravessa aqui a superfície por segundo. Então, isso aqui seria 8π metros cúbicos por segundo. Tá certo? Então, tudo vai depender se o exercício fala para você aqui qual é a medida aqui que foi dada a velocidade. Tá bom? Mas sendo dado aqui, lembra que isso aqui você está medindo uma quantidade de volume, né? Então, por isso fica metros cúbicos por segundo. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários que eu terei maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.